Boa tarde a todos e a todas os presentes nessa audiência pública do PPA 2014-2017. Inicialmente, convido a todos para saudar o pavilhão nacional. Gostaria de saudar o excelentíssimo vereador Mário Corroquer Neto, vereador Eduardo Elias, do Segurança, vereador Marcelo de Oliveira, saudar pela presença nessa audiência pública, as demais autoridades presentes, Felipe Belotto, secretário de Planejamento, Luiz Carlos Escarcela, presidente da TCA, Inácio Delato Filho, coordenador de Finanças do SAEMA, Marisete Morandim, secretária de Fazenda, Gilberto Alves de Oliveira, secretário de Fazenda também, que acompanha, Wander Cordeiro de Brito, também da Secretaria de Fazenda. Feitas as saudações iniciais, gostaria agora de apresentar a composição dessa mesa. Compondo essa mesa, eu, vereador Valdevir Carlos Anadão, Mário Corroquer Neto, Bonezinho, o vereador Eduardo Elias, o do Segurança, os três componentes da Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa. Compondo também a mesa, chamo Marisete Morandim, secretária da Fazenda, Felipe Belotto, secretário de Planejamento, Luiz Carlos Escarcela, presidente da TCA, representando o SAEMA, né? Representando aí o presidente do SAEMA, Inácio Delato Filho, coordenador de Finanças do SAEMA, realizada a composição da mesa, declaro aberta essa audiência pública do PPA, Plano Plurianual 2014-2017. O PPA é uma das peças do orçamento público que compreende a elaboração e execução de 3 leis: o Plano Plurianual, PPA, as Diretrizes Orçamentárias, LDO, e o Orçamento Anual, a LOA, em que, em conjunto, materializam o planejamento e a execução das políticas públicas municipais. Elaborar um plano plurianual é decidir quais investimentos são mais importantes dentro de um projeto de desenvolvimento a médio prazo para a nossa cidade. Pelo período compreendido pelo PPA, ele acaba orientando, além dos 3 anos seguintes da administração vigente, o primeiro ano do próximo governo. Portanto, essa audiência pública é de grande relevância, uma vez que o PPA é um importante instrumento de gestão pública a médio prazo, que acaba direcionando também as questões orçamentárias do município. E a gente sabe que, desde a Constituição de 1988, o planejamento é um instrumento-chave de gestão pública, principalmente o planejamento a médio prazo. Dando sequência a esta audiência, eu passo a palavra ao vereador Mário Corroquer Neto, que fará uma explanação sobre o PPA. Boa tarde a todos. Saúdo aqui o vereador, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos desta casa e também que está hoje presidindo essa audiência pública, o vereador professor D. Também cumprimento os vereadores do Segurança, vereador Marcelo de Oliveira, secretários municipais, presidentes de autarquias e representantes da administração que estão presentes aqui hoje nessa audiência pública. Bom, o PPA, ele tem como função planejar a administração pública para os próximos 4 anos. Lembrando que, como o vereador professor D bem aqui mencionou, o PPA ele vai começar o ano que vem e vai pegar mais um ano da próxima administração, ou seja, o próximo prefeito terá um ano
com esse PPA, o Plano Plurianual. Lembrando que antes da Constituição de 88, quando se falava em planejamento, não tinha algo tão bem formulado como o PPA é formulado. Eu gostaria aqui de ler o que a nossa Constituição fala a respeito do PPA. Ele deve ser de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração, ter também despesa de capital e outras delas decorrentes, e também programas de duração continuada. Lembrando ao nosso munícipe que está nos assistindo nessa audiência pública, você que quer entender mais essa sistemática do PPA, deve ler a nossa Constituição Federal, no seu artigo 165, que discorre a respeito do que é o PPA e qual é a função do PPA. Então, quero aqui, na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador professor D, agradecer Vossa Excelência que se prontificou a presidir essa audiência. Também agradecer ao vereador do Segurança, que sempre nos ajuda de forma relevante nesta comissão, e todos os representantes aqui da administração pública, o vereador Marcelo também, que sempre contribuindo de forma salutar para esta casa. E agora é o momento de debatermos o futuro de Araras nos próximos 4 anos. Então, obrigado, vereador professor D, e uma boa tarde a todos. Nesse momento eu passo a palavra ao vereador do Segurança. Boa tarde, vereador professor D. Boa tarde, Bonezinho, Marcelo de Oliveira e representantes da Prefeitura. Em nome da Marizeta, agradeço a todos. Vocês sabem que essa audiência é muito importante, então esperamos que a gente seja bem explicativo, bem comunicativo, e pode dar sequência, professor D. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Bom, dando sequência a essa audiência pública do PPA, né, eu passo a palavra à secretária da Fazenda, Marizete, para fazer uma explanação sobre o que é o Plano Plurianual e suas metas, por 10 minutos. Se você quiser usar a tribuna, você fica à vontade. Se quiser usar a tribuna, aí também fica à vontade. Pode ser, tranquilo, sem problema. Boa tarde a todos. Boa tarde. Professor D, presidindo esta audiência pública sobre o PPA, vereador Corroquer Bonezinho, do Segurança, Marcelo de Oliveira, e aos nossos colegas de trabalho e das autarquias. Bem, a Prefeitura elaborou o Plano Plurianual cumprindo a legislação vigente para o período de 2014 a 2017, focando a realidade do momento, tanto na parte da receita, quanto na parte da despesa. Então, vocês têm vocês estão acompanhando pelo que a gente trouxe ou querem o... É esse que vocês entregaram? Isso, é o mesmo material que a gente trouxe, mais algum ali. Se você tiver. nós temos ali, ó. Não sei se mais algum... A gente trouxe, mas como não tem público, nós vamos, então, trabalhar com... Acho que é melhor, né? Sem dúvida. Podemos. Todos estão acompanhando, né? Correto. Todos têm em mãos esse material. Você vai acompanhando aí. Então, está ótimo. Bem, nós fizemos uma previsão de receitas, de arrecadação de receitas para o exercício de 2014, de uma receita tributária de
74.750.000, numa receita patrimonial de 2.100.000, uma receita industrial de 1.000, receitas de serviços 180.000, transferências correntes 236.281.000, outras receitas correntes 13.642.300, totalizando um total de receitas correntes de 326.954.300. Nós deixamos a previsão da operação de crédito de 3.095.300, que é visando o PEMAT, que nós, talvez, ele não consigamos ainda finalizar dentro do exercício de 2013. Então, nós deixamos uma previsão para o próximo orçamento. Alienação de bens, 830.000, transferências de capital, 18.150.000. Totalizando uma receita de capital de 22.075.300. Com a dedução da receita corrente, essa dedução da receita é o percentual que o governo já retém dos repasses do FPM, ICM, PVA, que compõem o bolo do Fundeb, os recursos do Fundeb. Cada vez que a gente recebe as cotas desses impostos, o governo retém 20% desse valor e deposita numa conta única do Fundeb. Depois desta conta única, o Fundeb é repassado ao município, per capita por aluno. Então, quando o governo vai mandar o dinheiro para a prefeitura, não vem no valor bruto, ele já vem com esse desconto. Então, é por isso que lá na receita, a composição é no bruto, mas nós temos que fazer a dedução da receita corrente, correto? Então, nós finalizaríamos aí para 2014 uma receita de 319.285.600. Isso da parte da prefeitura. Depois nós temos as previsões das autarquias. O SAEMA tem uma previsão de 32.428.091 e 12 milhões do PAC, totalizando 44.428.091. A SMTCA, 22.362.600. A Araprev, 51.044.500. A Inhaba, 50.000. Totalizando um orçamento geral entre prefeitura e autarquia de 437.170.791. Feita a previsão para 2014, a receita de 2015, 2016 e 2017 foi pensado e trabalhado com 9% entre a inflação e um crescimento, com uma diferença só. Vocês vão ver que cai ali para 2000, cai um pouco em relação, porque para 2015, 16 e 17, nós não temos mais a previsão do repasse do PAC. Então, o SAEMA, em 2014, tem uma previsão de 12 milhões e a prefeitura tem uma previsão de 18 milhões ainda para 2014 do PAC. 2015, 16 e 17 não há mais essa previsão de repasse, porque com esses repasses, se eles vierem dentro... Marisete, só um minutinho, secretária. Pois não. Saudar a presença do nosso presidente, vereador Breno Cortella, chamá-lo para compor aqui o... Você está dentro do recinto, tudo bem? Te agradece a presença. Tá, vou falar. Bem, aqui... Só uma parte, secretária. Pois não. Gostaria só de tirar uma dúvida. O que seria a transferência de capital?
aqui a transferência de capital é o PAC. Você está na Receita de Capital? Isso. Então, a Prefeitura vai ter ainda 11 milhões para 2015 do PAC, que vai complementar os 47 milhões, né, Felipe? Porque nós temos no orçamento de 2013, 18, no orçamento de 2014, 18 e no orçamento de 2015, 11, que vai completar os 47 milhões. Perfeito. O SAEMA, que termina em 2014. Perfeito. Né? E a senhora comentou que esses valores têm esse percentual de aproximado 9% de estimativa, né? Uma variação, né? Isso. Gente. Obviamente, isso não computando a nossa realidade hoje, dessas mudanças aí que a presidente está tomando, que vai ter um impacto financeiro também para os municípios, com certeza, né? Vai haver. Vai haver, né? Embora nós estamos na previsão dentro de uma linha normal Exatamente, em geral, né? é uma estimativa. A estimativa de uma arrecadação foi o que eu disse no início. A gente trabalhou na realidade de momento. Fica difícil você planejar para 4 anos, porque a gente sabe que há mudanças, correto? Muitas coisas mudam. Então, Dinâmico, o orçamento é dinâmico, né? Exatamente. Ele tem que se replanejar. Então, o plano plurianual, depois, a gente consegue adequá-lo à realidade do momento, do ano, né? Porque em cima, vocês notam que depois a peça orçamentária ela vem no ano. Daí é mais real. O plano plurianual é uma previsão, né? Cumprindo a legislação, a gente tem que planejá-lo. Então, a gente planeja no momento, mas depois a gente consegue adequá-lo nos anos, quando manda o orçamento para a Câmara. Tá? Dentro desse planejamento, a médio prazo, existem, além da questão de previsão de aumento de receita, existe algum direcionamento de políticas para aumentar a arrecadação, Marisete? Existe essa preocupação? Porque a gente sabe que nós vivemos um momento de crescimento econômico baixo no país, né? E eu gostaria, assim, já não sei se é o momento para a pergunta ou depois, questionar se existe essa preocupação na ampliação da arrecadação do município e quais são as metas assim, em relação a isso. Então, a gente, a curto prazo, a gente está fazendo aí Não é na planta de valores. Nós estamos contratando uma empresa para verificar aí a parte planta genérica. Da planta genérica, exatamente. Como está nosso cadastro? Isso foi um serviço feito há 11, 12 anos atrás, acho que até mais. Em 97, né, Felipe, que foi feito? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser adequada, chegar na realidade, correto? A gente estamos trabalhando aí para que os profissionais que são prestadores de serviço tenham consciência na emissão da nota fiscal relativa ao serviço que ele presta. A gente fala sempre o seguinte, parece que a gente só quer arrecadar, e que o pessoal paga imposto, fala de pagar imposto, muita gente não... Mas o problema é que, assim, esses impostos que são devidos pela prestação de serviço, ou quando se compra mercadoria com a nota, ele vai reverter em benefício à própria população. Então, a gente sempre pensa, trabalha junto com as empresas nesse perfil, correto? De que a gente tendo uma boa arrecadação, isso tudo é revertido ao próprio munícipe, na melhoria na educação, na saúde, na segurança, na própria cidade, em recapeamento, em obras. Então, a gente está trabalhando numa linha, nós temos as fiscalizações estão atuando, não de forma a penalizar, multar, sempre primeiramente no sentido de orientar, né, tanto os prestadores de serviço
quanto às empresas em si. E, a princípio, a gente está nessa linha de trabalho. Acredito aí que com essa nova... com esse trabalho que essa empresa vai desenvolver, nós vamos ter aí uma real situação de todos os cadastros da prefeitura, de imóveis residenciais e os não residenciais, e vamos devagarzinho, cada ano aí adequando para melhorar a nossa arrecadação. Tá, muito obrigado. Bem, na sequência, fixando então a estimativa da receita, a gente fez as previsões de gasto, né, que corresponde ao mesmo valor, dividindo pelas secretarias correspondentes. Então, aí nós entraríamos na sequência da despesa. Aqui, coube ao Legislativo, a Câmara Municipal, aqui acho que saiu errado, né? Prefeitura é Câmara. Para 2014, 5.826.000. Na parte da Prefeitura, para o gabinete do prefeito, 1.725.000. Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, 1.524.000. Dos Assuntos Jurídicos, 827.000. Secretaria Municipal de Comunicação Social e Institucional, 3 milhões. Secretaria de Planejamento, Gestão e Mobilidade, 1.325.000. Da Fazenda, 20.432.300. Secretaria de Administração, 28.120.000. Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda, 1.500.000. Secretaria Municipal de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, 23 milhões. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanos e Obras Públicas, 36 milhões. Secretaria Municipal de Educação, 89.082.000. Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social, 14.133.300. Secretaria Municipal da Saúde, 71 milhões. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Atividades Motoras, 2.410.000. Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania, 3.228.000. Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, 16.153.000, perfazendo o total da Prefeitura em 319.285.600. Para as autarquias, o SAEMA, 44.428.091, SMTCA, 22.362.600, Areprev, 51.044.500 e em ABA, 50.000, totalizando 437.170.791. Da mesma maneira da receita, as despesas para 2015, 16 e 17 tiveram um percentual em torno de 9%, com exceção para 2015 da Câmara Municipal, que está prevendo aqui uma receita no ano de 2015 de 8.220.000, depois voltando num patamar para 2016, 5.496.000 e 2017, 6.756.000. Agora, dentro da previsão das despesas, tem a parte de investimentos, computado dentro aqui nas secretarias respectivas, né, no gasto aqui nas despesas, tem a parte da manutenção e a parte dos investimentos, e que a gente daí fez separadamente a parte de investimentos, que eu não sei se você quer falar, Felipe, quanto ao investimento aí. Tranquilo, não tem, a próxima fala já seria a sua, Felipe, você pode estar falando, sim. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar o professor D, Bonezinho, do Segurança,
vereador Marcelo, vereador Breno, colegas da Prefeitura. E muito importante estarmos aqui discutindo novamente a audiência, o orçamento, para que possamos entender melhor a dinâmica. E só complementando as falas anteriores, o orçamento PPA, ele de fato é uma estimativa. Nós estamos trabalhando bem com o pé no chão por conta da dinâmica econômica do país, né? Então, os senhores podem perceber que as projeções elas são pequenas, mas não impede que isso mude, né? Então, a previsão ela está sendo bem cautelosa para que o município consiga suportar as variações econômicas que o país vem sofrendo. E também com relação ao potencial de aumento da arrecadação, questionada por você, Dê, é também importante salientar que, além desse trabalho da Marisete, que ela vem fazendo, a Prefeitura também ela tem uma política aí com relação à qualificação da mão de obra, a qualificação profissional, para atrair novas indústrias ao município. Por que isso, Dê? Porque um dos maiores índices que vem caindo no nosso repasse é o ICMS, né? Então, ao longo dos anos, a Marisete vem percebendo isso, e essa política do prefeito de tentar trazer o Senai, o Instituto Federal, para qualificar a mão de obra, exatamente para preparar o município para receber indústrias de porte, indústrias de médio e grande porte, gerando maior mão de obra e também fazendo com que essas empresas recolham o seu ICMS dos produtos para que ele retorne ao nosso município e que melhore a nossa receita. Então, isso também é uma política que o governo vem adotando aí nos últimos anos. Fruto disso é o novo Senai e o Instituto Federal, que o município tem que estar preparado para receber essas indústrias. Também a política de colocar as crianças em creche, zerar a fila de creche, também é uma política para atrair novos investimentos. O empresário ele vem fazer, antes de pôr capital dentro do município, ele vem fazer uma análise do município. A gente tem atendido aí diversos empresários nesse começo de ano que quer fazer um investimento no município, mas primeiro ele faz uma análise do município. Se o município está em ordem com a educação, a saúde é boa, se tem mão de obra qualificada, ou se está preparando isso, se o município é bem administrado, se o município tem problemas com sindicatos e outras coisas. Então, o empresário, antes de fazer um investimento, vem pesquisar. Então, tudo isso é um trabalho também de aumentar a receita, que a empresa aqui, ela fazendo o seu trabalho, ela vai gerar o ICMS, que vai aumentar a nossa receita. Então, voltando à questão dos investimentos, os senhores vão observar que, no resumo geral, o potencial do investimento da Prefeitura também está baixíssimo, em virtude da receita, que está limitada, né? Então, hoje, os senhores vão ver aí que 2014, nós temos de recursos próprios de investimento da Prefeitura, apenas previstos 22.370.000, que dentro dessa receita geral aí é menos que 5% de poder de investimento com recursos próprios. Então, lógico, está potencializado aí com os recursos do PAC e também, às vezes, potencializado com outros programas do governo federal que a gente consegue viabilizar. Só uma dúvida, Felipe. Esse valor que você falou de 22... Desculpa, é na terceira página aí dos investimentos. Desculpe no total... Aí, ó. Aqui. Isso. Certo. Não, eu só queria fazer uma dúvida. Esse valor de 22 milhões, ele já é acrescido, considerado os recursos do PAC já? Ou... Não. Aí embaixo está o resumo, 22.370.000 é somente de recursos próprios, certo, provenientes da receita própria do município. Não, já está aqui na tabela. Tá? E aí tem, em 2014 e 2015, a previsão do repasse do PAC. Entendi. Então, a mesma coisa aí vai acontecer para o SAEMA, se vocês pegarem na frente, que também vai ter especificado o PAC lá na frente.
Tá? Então, o orçamento, desculpa, os investimentos, eles estão seguindo uma linha geral que a gente já vem adotando no município, que são investimentos em todas as áreas, abrangendo saúde, educação, infraestrutura, obras públicas, manutenção. Vou fazer apenas 2 destaques aqui, que eu fiz na audiência anterior, mas eu gostaria de fazer, que são 2 itens que a gente está colocando novo nos investimentos. Um é a revitalização do parque ecológico, que nós estamos fazendo uma previsão de 1.200.000 para o ano de 2014 e também para o ano 2015. E também, na próxima página, ampliação e melhorias em iluminação pública. O que vai gerar aí um investimento permanente, porque eu acho que os senhores também devem ter conhecimento que a prefeitura está passando por um processo de transferência dos ativos de iluminação pública das concessionárias locais. Todas as prefeituras do Brasil, através da resolução da ANEEL 414, ela vai ter a obrigatoriedade de receber esses ativos até 31 de janeiro de 2014. Então, nós já estamos fazendo uma previsão, independentemente da forma como nós vamos lidar com isso, de um investimento já permanente a partir do ano que vem para esse segmento. E o demais aqui são segmentos que já existem no orçamento, que os senhores vão perceber, que são obras do sistema viário, manutenção em prédios públicos, enfim, eu acho que, se quiser, eu posso detalhar um a um, mas eu acho que, dando um panorama geral, acho que fica até melhor, mais compreensível, né? Bom, então nós temos aqui, totalizando, então, para a prefeitura, um total geral para 2014 de 46.670.300 em investimentos, lembrando que isso é recursos próprios, transferências do PAC e também manutenções. Isso. Equipamentos, materiais permanentes e também, como a Marisete disse, o PEMAT, que é o Programa de Modernização Administrativa para 2014. Secretário. Pois não. Só uma dúvida aqui. Total de obras com recursos próprios, cerca de 22 milhões, correto? Sim. Obras de drenagem e macrodrenagem do PAC, 18 milhões, totalizando 40.370.000. Daí o total geral deu 46 milhões. Essa diferença o que seria mesmo? Se voltar no início, vereador, antes do item obras, nós temos ali, ampliação dos equipamentos material permanente, 3 milhões. Certo. Bloco de investimento do SUS, PEMAT, 3 itens de PEMAT. Se você somar todos esses itens às obras, 6 milhões. Vai dar isso. Então, se é essa diferença, peço desculpa pelo... Não, obrigado, secretário. Obrigado. Então, os senhores percebem que 2014 para 2015, e assim sucessivamente, vai ocorrer uma diminuição do valor total, mas é em virtude da transferência do PAC. O comparativo que tem que ser feito é na linha de total de recursos próprios, tá? Que é o real potencial de investimento da prefeitura. Então, secretário, daqueles 77 milhões do PAC, esse repasse de 18 seria o último? O 18 ainda não é o último, é o 11 para 2015. Tá, isso. 2015. E lembrando também que o 77 ele engloba o do SAEMA. Então, mais à frente, quando a gente for ter os investimentos da autarquia, vai estar previsto o 12 milhões do SAEMA. Lembrando que esse ano, 2013, no nosso orçamento, já tem 12 milhões no SAEMA e mais 18 na prefeitura. Entendi, se o senhor somar, vai dar os 77 milhões. Ótimo, obrigado. Lembrando que isso também, vereador,
isso é variável, tá? Porque como nós amplamente discutimos no ano passado, em 2012, em outras oportunidades de audiência pública, isso pode variar conforme o andamento da obra, tá? Se a obra for num ritmo mais acelerado, o governo federal ele pode acabar repassando mais que os 18 milhões no caso do ano que vem. Então aí esse percentual vai variar entre 2014 e 2015. Tem essa margem. Tem então. essa margem também, tá? Então, continuando, nas autarquias vamos ter a mesma coisa. Eu acho que o único destaque aqui, como abordado agora, é a do SAEMA, que tem o investimento na obra do PAC, mas aí eu também coloco o representante da autarquia, se caso quiser falar também, e da TCA, vereador Dê. Então eu passo Sim. a palavra e fico aberto A palavra está questionamento. aberta para o presidente do SAEMA, se tiver alguma questão de esclarecimento para a gente. Também tranquilo também, problema. Não, Felipe, você pode dar sequência, Felipe? Bom, então, no SAEMA, totalizando os investimentos, contando com os recursos do PAC, nós vamos ter R$16.040.900. Lembrando que 2015, 16, 17 é uma considerável diminuição disso por conta do repasse do PAC, né? Então, depois nós temos a TCA, que totaliza R$1.710.000 de investimento, e aí projetado normalmente para os próximos anos, porque é só de recursos próprios. Araprev, só material permanente, porque não há investimento, R$23.200. Empresa pública, que é a Inhaba, né? Também R$35.000, que é para cobertura de material permanente, enfim, coisas de rotina. E aí é o total geral, ao final, dos investimentos de toda a prefeitura, contando as autarquias, a empresa municipal, e em 2014 e 2015, com ainda o repasse do PAC, que totaliza, então, para 2014, R$64.481.200, 2015, R$44.681.000, 2016, R$36.518.000 e 2017, R$39.360.000. É isso, vereador. Uma pergunta, Felipe. Um dos pontos assim importantes a gente pode ressaltar, o município ele vem apresentando um crescimento horizontal e vertical, né? A gente percebe um crescimento com bairros novos surgindo, loteamentos novos surgindo em determinadas regiões. E eu estava lendo a lei do PPA, e um dos pontos aí de destaque é a questão da regionalização, né? Nós sabemos que a regionalização, que é um instrumento importante de gestão pública, ele é mais aplicado a municípios de médio e grande porte, né? Mas acho que Araras já começa a vivenciar a necessidade, né, Felipe, de a gente desenvolver políticas públicas dentro das necessidades dessas novas regiões, dessas dinâmicas que estão surgindo no município. Então, a pergunta vai nesse sentido. Se o PPA teve essa preocupação ou não com a questão do zoneamento urbano em Araras. A Marisete também colocou essa remodelação na questão da planta, né? E acho que esse trabalho todo que será feito em Araras vai possibilitar realmente um acompanhamento melhor desse zoneamento urbano, para que a aplicação desses recursos tenha uma efetividade dentro da realidade de cada região. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho em relação à questão do zoneamento urbano no município e a aplicação dos recursos. Foi levado em consideração, sim, em virtude do que a própria Marisete falou, que nós estamos fazendo uma atualização geral
da nossa base cartográfica, o que vai refletir diretamente na receita municipal, porque a partir do momento que você atualiza a sua base cadastral, você atualiza toda a planta do município, você vai tirar um retrato de hoje. Por quê? Porque de 97 para cá foi feito um retrato e a partir desse momento qualquer atualização que não foi, entre aspas, documentada junto à prefeitura, ela não está sendo percebida por ela. Então, esse retrato atual vai ser importantíssimo para que a gente, vamos dizer, tenha o panorama real do nosso município hoje e, a partir de então, comece uma constante atualização, porque o serviço que vai ser realizado ele não vai ser só estático. Sim. A partir desse momento, ele vai ser dinâmico, ou seja, vai ter um treinamento de uma equipe que vai permanecer aqui e também de funcionários, servidores públicos que vão, a partir de então, ter possibilidade de acompanhar mais efetivamente esse crescimento. Também falando da questão regionalizada, lembro que no ano passado foi feita a emenda número 29 à Lei Orgânica do Município, que colocou, incluiu o artigo 140A na Lei Orgânica, onde fala exatamente que o Executivo deverá realizar audiências públicas, no caso do PPA, da LDO, para a Câmara. E também, no parágrafo 1º, coloca que a Lei Orçamentária Anual, que é mandada até setembro para a Câmara, ela deve ser precedida de reuniões públicas regionalizadas para debate e apreciação das propostas do Executivo, ou seja, o que é isso? É o orçamento participativo. Sim, era aí que eu queria chegar nesse. E aí, o município, ele, desde 2009, ele já vem com essa prática e ele vem todo ano buscando uma fórmula de ser mais assim presente, ser mais efetivo, arrumar, vamos dizer, um crescimento da participação popular nas decisões dos recursos, dos investimentos da prefeitura. Que é aí que a Marisete comentou que a peça orçamentária anual ela é mais precisa. Sim. Então, o orçamento participativo vai garantir essa dinâmica também, incluindo todas as regiões do município, todo o zoneamento, abordando tudo isso. E esse ano nós vamos procurar fazer ele de uma forma institucionalizada, ou seja, nós vamos, de fato, com essa emenda feita o ano passado, fazer a institucionalização do orçamento participativo de fato, ou seja, fazer um decreto, esse ano que nós já estamos trabalhando nele, para, a partir de julho, nós já temos a agenda do orçamento participativo desse ano, que acontece em julho e agosto, para que em setembro ele venha já para a Câmara com as reuniões regionalizadas realizadas. Sim. Obrigado, Presidente, Felipe. posso me manifestar? Sim. O secretário, o artigo 165 da Constituição fala das leis de iniciativa do Poder Executivo, dentre elas o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, e no seu parágrafo 1º, a Constituição fala o seguinte, que a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital, e outras delas decorrentes para relativas aos programas de duração continuada. Então, minha pergunta é o seguinte, eu estou vendo aqui o PPA, que a secretária da Fazenda e o senhor nos encaminhou nesta tarde, e eu senti falta dos programas. Por exemplo, vou citar um programa em âmbito federal, um exemplo que seria erradicar a pobreza, isso seria o programa, e teria um conjunto de projetos para atingir esse programa nos 4 anos. Em relação aos programas, realmente o PPA não tem, né? Programas e projetos dentro desses programas para atingir determinado objetivo. Eu entendo o seguinte, vereador, que, como eu falei no início da minha fala, cada município, cada região, cada cidade tem a sua realidade.
Então, nós temos aqui, se o senhor pegar todos os orçamentos anteriores, até o PPA anterior, o senhor vai perceber que todas as obras, todos os investimentos, eles são os mesmos. Eles são programas contínuos. Vou te dar um exemplo prático. Se você pegar no primeiro item, obras aí, melhorias no aeroporto municipal, é um programa que ele existe não de hoje. Ele é um programa que tem no orçamento da prefeitura e no PPA há décadas e que o município mantém isso a cada mandato, a cada gestão de maneira permanente e no meu entendimento, os programas que o município tem para fazer os seus investimentos, fazer os seus, vamos dizer, atender às suas necessidades. Fiz o destaque para 2 novos itens que nós estamos inserindo este ano, que é de caráter também para atender uma necessidade até regional, que é a revitalização do parque ecológico, e no caso aí da iluminação pública, é uma situação normativa que nós vamos ter que cumprir, mas também é um programa que vai virar permanente e que eu entendo que cada um dos itens aqui do orçamento, eles são os programas que o próprio município tem para atender, tanto saúde, educação. Eu acho que, o Felipe, não sei se ele me permite, mas a ideia da transversalidade, né, dos setores, né, porque quando você tem investimento em creche, por exemplo, você começa a trabalhar essas metas de erradicação da pobreza, né? Então você tem essa transversalidade desses programas aí. Só posso também fazer uma intervenção? Só concluindo aqui a minha fala, eu tenho outro entendimento, eu não vejo o investimento como um programa. Eu acho que o programa deveria, sim, vir com alguns projetos para a gente acompanhar também esse programa, até que ponto ele está sendo bem executado, que a política de avaliação também nos norteia em relação ao programa. Então, só essa sugestão, não sei, acredito que ainda dá para aprimorar alguns pontos do PPA, então, de repente, a gente pode até construir juntos, num debate aí entre Câmara Municipal e Governo Brambila, para a gente tentar aprimorar essa questão. Mas, obrigado pela resposta, secretário, e pelos esclarecimentos, tá bom? Obrigado, vereador D. Bom, dando sequência, eu abro a fala para os demais componentes da mesa, se quiserem opinar, esclarecimentos sobre o PPA. Nós temos aqui também o presidente da autarquia, da TCA, né? A palavra está aberta para falar sobre essas questões aí importantes, agora no momento relevante que a gente está vivendo aí do transporte público, né? Do país e no município de Araras. Eu acho importante, Luiz Carlos, a gente alguns esclarecimentos aí em relação a essa projeção aí de investimentos e a realidade hoje do transporte em Araras. Boa tarde, vereador D, vereador Bonezinho. Boa tarde. Vereador do Segurança, vereador Breno, demais colegas da prefeitura. Quanto aos investimentos, o que a gente propôs aí um investimento médio aí em torno aí de 5 veículos ano. A gente precisa continuar alguma coisa, repondo, tem alguns ônibus para serem trocados ainda, e algumas coisas para ampliações de bairros futuros que possam vir aí na cidade. Então, o investimento, nós fizemos uma projeção que a autarquia compre 5 ônibus novos aí a cada ano. É o investimento de então, 1,5 milhão, 1,7 milhão aí. Sim, esse 2014, 1.700, então é dentro dessa realidade. Dentro dessa realidade, pensando inclusive em ampliar a frota, nós temos alguns bairros novos que estão surgindo e a gente precisa poder ampliar as nossas linhas. Então, isso seria para fazer essa reposição dos veículos.
No item aqui, Luiz Carlos, ampliação e reforma da TCA, você coloca aqui 10 mil, né? Na O que realidade, a são gente pode pequenas- entender isso, estimado, ampliação e reforma? O que seria esse... Não, são pequenas reformas que tem dentro da Coisas pontuais ali manutenção. dentro. né? Ficou- Entendi. Não, porque a preocupação é Na com realidade, esse 1.700.000 também são divididos em alguns gabinetes. Se você olhar na parte de tráfego, na realidade é 1,5 milhão. Isso daqui depois foi subdividido, né? Então ele tem 1,5 milhão seria na parte de tráfego e operação. Nós temos no gabinete do presidente 15 mil reais. Nós temos aí na administrativo e financeiro 80 mil reais. Quer dizer, foi subdividido, né? Então, Sim. na realidade, para veículos seria 1,5 milhão Veículo você falou na aquisição, né? na aquisição. E a frota também ela tem um desgaste natural, né? Não, sim, mas daí ela não está incluída nesse valor. Entendi. Escarcela, aqui em 2014, 2015, 2016, 2017, você pretende fazer aquisição de quantos ônibus por ano dentro desse orçamento? Dentro desse orçamento está previsto cinco ônibus por ano. Pode ser que consiga comprar menos, mais, mas é uma previsão de 5 por ano. Entendi. Bom, não sei se algum vereador tem mais algum questionamento para o Luiz Carlos, né? Se algum componente da mesa, Marisete, o Belotto, se tem mais alguma relação. Então, agora, a partir desse momento, a gente abre para questionamentos, pessoal presente, vereadores, o público presente, para algum questionamento, auditório, a gente deixa livre a palavra em relação aos presentes na mesa, né? Em relação ao PPA. Por favor. Pode. Obrigado, Fel. Está aqui em 2014 para a construção de república. O que é a construção dessa república? Não entendi o que é isso. Qual item que está? Eu não consegui encontrar aqui. Embaixo tem a construção lá de abrigo multifuncional. Nos dois casos aí, são programas da Secretaria de Ação e Inclusão Social, uma república de acolhimento a mulheres vítimas de agressão familiar e o de baixo abrigo multifuncional são para pessoas de rua. Seria uma casa transitória. Sim. Tá. Nesse caso, vereador professor D, só para concluir aquele raciocínio meu, a construção da república, por exemplo, seria um projeto dentro de um programa da secretaria. Esse é um exemplo de um projeto. Entendi. É mais em relação à nomenclatura e metodologia, não é isso? Sim, sim. Para ter a preocupação com a questão da avaliação, né? Isso, perfeitamente. Porque hoje nós, né, Felipe, nós estamos vivendo até um questionamento grande por parte da sociedade. Eu acho que a sociedade ela não é contra, a grande parte da sociedade brasileira não é contra os programas públicos, as políticas públicas assistencialistas, de inclusão, mas desde que essas políticas tenham uma avaliação, né? Um acompanhamento, que tenha um resultado, porque é recurso público, né? Então, acho que essa ideia até da avaliação desses projetos, ela avança muito, né? Nós aplicamos aí, a gente vê em nível federal aí vários projetos de da Bolsa Família, questão da estrutura também dos programas habitacionais, mas esses projetos precisam ser avaliados a médio e longo prazo para a gente ver a efetividade deles. Senão a gente passa a ter uma eternidade de projetos voltados à assistência, e quando a gente precisa buscar realmente estar incluindo, emancipando a população, né? A ideia da emancipação ela vai muito ligada à questão do emprego, né? Da geração de um emprego, de uma renda que possa fazer com que essas famílias saiam dessa condição de marginalidade e pobreza que se encontram. Porque, às vezes, determinados programas
se eles não forem acompanhados e avaliados, eles podem se tornar políticas permanentes, e isso vem dificultando realmente a efetividade desses projetos. Mais alguém do público, mais algum questionamento? Algum vereador? Bom, acho que... eu acredito agora que nós podemos partir para as considerações finais, né? Eu gostaria de salientar a importância desse debate, a importância dessa audiência pública. Infelizmente, ainda nós não temos ainda uma cultura de participação, mas isso é essencial, avançar na cultura de participação. Eu agradeço a presença de todas as autoridades aqui presentes, público presente, Felipe Belotto, secretário, Marisete, né, Escarcela, Saema, todos os presentes, e ressaltando realmente que, através do debate, nós podemos construir políticas públicas que tenham efetividade para o nosso município. Esse planejamento a médio prazo ele é fundamental, ele é importante, então é um momento que tem que ser realmente valorizado. Então, eu estou salientando a importância dessa audiência. E colocar para todos que constará na ata dessa audiência pública as colocações e as propostas feitas por todos os presentes, públicos e vereadores presentes. Assim sendo, não tendo mais nenhum questionamento, eu declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença das autoridades, dos vereadores, munícipes, que discutiram esse importante projeto de lei. Uma boa tarde a todos os presentes.